futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, horário um pouquinho diferente, subindo às 5 da manhã. Dieguinho tá gravando às 2 e 4 da manhã pra vocês aí, então dá essa moral aí, senta o dedão no like, se for novo no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Além, claro, também de seguir a gente no Instagram. E um recado importante, você que gosta de notícia, informação e também ficar ligado no que acontece no futebol europeu, pode assistir de graça todos os jogos do Campeonato Alemão, baixando o OneFootball. Quer ver tabelas, dados estatísticos, notícias do futebol brasileiro e europeu? Na OneFootball você também tem, podendo personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Além também de poder ver os melhores momentos das partidas assim que acabam os jogos do Brasileirão. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O aplicativo é 100% gratuito. Bom, vamos trazer algumas informações importantes para vocês nesse vídeo. Primeiro, a rodada foi inaugurada nesta sexta-feira com dois resultados aí que nos interessam. O primeiro foi negativo, o Criciúma venceu a equipe do Náutico por 2-1. O gol do 2-1 do Criciúma saiu aos 36 do segundo tempo, com uma falha grotesca do goleiro do Náutico, que rebate uma bola para frente. E o atacante ali já com o gol quase vazio, só empurra e faz o gol. E aí, encerrando a noite, o Sampaio Corrêa empatou em 0-0 com o CSA fora de casa. O goleiro do Sampaio Corrêa foi o grande nome da partida, o Daniel Paulino. Lembra que fez uma atuação épica contra o Vasco também ano passado lá no Maranhão, até pegou um pênalti do Nenê. E o Paulino foi o grande destaque hoje da partida. Com a vitória do Criciúma, ele chega aos 49 pontos e fica a 3 pontos do Vasco da Gama, e no empate do Sampaio Corrêa, ele vai também a 49 pontos e também fica a 3 pontos do Vasco. Sendo que o Vasco joga hoje à noite às 6h30 da noite em São Januário, e em caso de vitória o Vasco vai a 55, ou seja, o Vasco vencendo mantém a mesma distância que tinha para o Criciúma antes da rodada iniciar, que eram 6 pontos, e abre 2 pontos a mais para o Sampaio, que antes da rodada iniciar eram 4, e finalizaria a rodada com 6 pontos. Se o jogo acabar empatado, aí já é um outro cenário. O Vasco mantém a mesma distância para o Sampaio Corrêa e vê o Criciúma chegar em 2 pontos, beleza? Então, o Vasco fazendo aí o seu dever de casa, vencendo o jogo. Os resultados aí foram tranquilos. Mantém a distância para o Criciúma e abre 2 pontos da equipe do Sampaio Corrêa, beleza? Duas informações agora curtinha de mercado da bola. Informação do jornalista Matheus Costa do O Dia, a respeito do Martinho Orreda, que é um jogador que vem sendo ventilado aí no Vasco e no Botafogo. Acabei de falar com o empresário do meia, Martinho Orreda, destaque do futebol argentino, que negociou com o Botafogo no meio do ano e foi ventilado no Vasco. O agente disse que ele tem possibilidades fortes de jogar na Europa e na Major League Soccer, e essa é a sua total prioridade, ou seja, o Vasco e o Botafogo, caso queiram o Orreda, vai depender muito do que o jogador vai negociar aí com a Major League Soccer, que é o futebol dos Estados Unidos, e do futebol europeu. Caso não caminhe nada nesse sentido, aí sim existe a possibilidade do jogador do Godoy Cruz vir ao futebol brasileiro. Uma outra informação importante, se tratando aí do goleiro Rossi, que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, ele nas últimas 3 temporadas é o goleiro que mais pega pênalti no futebol argentino. Foram cobrados 53 pênaltis contra a equipe do Boca Juniors, o Boca que se envolveu em algumas fases aí de mata-mata de competições, tanto nacionais como internacionais, por isso essa quantidade de números alta de pênalti em 3 anos, 53, e ele catou 16 pênaltis dos 53 que foram batidos na meta dele. Ele é o goleiro que mais pega pênalti no futebol argentino nas 3 últimas temporadas e está a 500 minutos sem sofrer gols lá pelo Boca Juniors. É um goleiro que está inclusive no radar do Flamengo. No mês de agosto, há 2 meses atrás, o Flamengo inclusive sondou a situação do jogador, que já a partir de janeiro pode fazer um pré-contrato e sair de graça a partir do meio do ano. A mesma situação do atacante Paulinho do Bayer Leverkusen. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos caminhar para a reta final da entrevista do Paulo Braga ao Globo Esporte, porque, como eu disse para vocês, gostaria muito
que vocês prestassem bastante atenção, porque essa entrevista foi muito boa e ele revelou muitas coisas importantes para vocês entenderem o trabalho que o Paulo Brax vem realizando já no Vasco e também como é que vem sendo a estrutura e como tem sido trabalhar nesse novo modelo com a SAF no Vasco da Gama. Beleza? Uma pergunta chave aí, a questão dos 120 milhões que está acordado e foi depositado na conta do Vasco já. A janela foi finalizada, para onde vai esse dinheiro e o que está sendo feito. Paulo Brax foi perguntado sobre isso. No contrato, há uma obrigação de investir 120 milhões nesse ano, 2022. Como esse dinheiro vem sendo investido? Além da questão dos salários e em termos de estrutura para o elenco. O Paulo Brax respondeu o seguinte: vou ser simplório na resposta. Não pode faltar nada. E isso significa ter tudo à disposição. Isso é ter salários em dia, premiação para o acesso. Não vou falar em números, é um processo interno, mas tem premiação por acesso. Isso não tinha sido acordado antes com os jogadores. Essa foi uma das lacunas que vi ao chegar. Tem que ter premiação. Os outros clubes têm. É o nosso objetivo do ano e temos que colocar isso no papel. Sem o acesso, vamos ter prejuízo financeiro, desportivo e institucional. O acordo aconteceu antes do jogo contra o Náutico. Não foi uma iniciativa dos jogadores, foi minha. Procurei os líderes, discutimos em não mais de 3 dias e resolvemos. Temos esse suporte do grupo da 777. O investimento que será feito em 2023 será proporcional às competições que o Vasco disputará no ano. Terei esse suporte. É o objetivo esportivo do grupo. E não faltar nada é não ter uma logística ruim, dificuldade nas refeições aqui no clube ou fora do Rio de Janeiro, não ter nenhum tipo de problema que possa interferir no campo. E aos poucos estamos fazendo umas reformas no CT. Hoje já temos uma identidade visual, já temos banco de reservas no CT, o campo está sendo tratado de uma forma diferente, com um planejamento melhor de preservação. Nada disso ganha jogo, mas isso impede de perder. É condição para jogadores e comissão técnica trabalharem. Aqui não estão faltando nada. Temos tranquilidade para trabalhar, além dos salários em dia e premiação em dia. Bom, e uma outra situação importante chegou a 777, passa limpa, passa o cerol, demite todo mundo do Vasco, troca todo mundo. Não é bem por aí. Tem muitos profissionais bons e, segundo o Paulo Brax, é importante primeiro você mergulhar dentro do ambiente e entender o que funciona, o que não funciona. E aí sim, em cima do que já vem bem, você começa a trocar e enxertar dentro desse processo. Então o Paulo Brax foi perguntado se houve mudanças já nos departamentos do Vasco. Ele respondeu o seguinte: nos departamentos que funcionavam com altíssimo nível de competência é o departamento médico, departamento físico, fisioterapia, fisiologia, nutrição. O número de lesões do Vasco é baixíssimo na temporada. Isso vem de vários fatores, inclusive o nível dos profissionais. É uma área que só vai receber investimento para melhorar cada vez mais. Uma área em que tenho trabalhado bastante é a de análise de mercado. É meu braço direito. É um braço em que estou investindo, corrigindo algumas coisas para ficarem mais a cara que eu quero para o Vasco. Tive que fazer mais mudanças ideológicas de metodologia de trabalho. Contratamos um analista, passamos a ter 4. Vai ter uma 5ª contratação de um sistema que vai potencializar a nossa análise. Os relatórios chegarão em 24 horas. Teremos um radar de atleta muito mais apurado. Trouxemos o head do mercado do Genoa para abrir mercados. Ele já foi ao Uruguai em nome do Vasco e do Genoa e vai à Argentina. Temos 2 analistas de mercado no Paraguai analisando uma competição sub-20 entre nações. Isso é investimento e não vou ficar satisfeito com o que tenho. É um braço direito que o executivo tem que ter, um núcleo de análise de mercado muito forte. Disso eu não abro mão. Bom, e agora um tema central e uma grande discussão. Treinador. Existiu uma grita muito grande no momento. Fica Emílio e depois
tira Emílio. O Paulo Brax, quando assume, o Emílio era o técnico que vinha comandando de forma interina o Vasco da Gama, e ele foi perguntado o seguinte, ó: quando você assumiu, Maurício Souza já havia sido demitido e o Emílio era o treinador interino. Antes, houve conversas com o Odair Hellmann. Como foi o processo de decisão até a contratação de Jorginho? Ele, inclusive, nessa resposta vai explicar o porquê deu uma sequência primeiro para o Emílio e o porquê decidiu trocar, e também nessa troca o porquê que ele não foi demitido e seguiu dentro do processo. Então, com vocês, Paulo Brax, também comentando essa pauta aí de técnico do Vasco para essa temporada e porquê da vinda do Jorginho. Meu primeiro dia no Vasco, o técnico era o Emílio, efetivado ou não. Para a imprensa ou para o torcedor, pode parecer relevante você ir ao público dizer que está efetivando um treinador, mas para nós não. Ele estava sentado na sala do treinador, o apito no treino era dele. Quem fechava a lista de relacionados e escalava o time era ele. Na lista do jogo da CBF, o treinador era ele. Quem dava a coletiva era ele. Então, ele era treinador. Eu estava num processo de conhecimento da comissão, dos jogadores e do que estava acontecendo aqui dentro. Não seria inteligente promover mudanças sem conhecer, até porque meu primeiro jogo aqui foi a vitória sobre o Tombense. No momento que eu entendi que era necessário contratar outro treinador, isso foi feito. Foi uma decisão minha, dividindo para cima e para o lado. Contratamos o Jorginho e mantivemos o Emílio dentro do processo. Foi necessária a mudança naquele momento. Houve um desgaste dentro do elenco em termos de resultados. Contra o Brusque, não só perdemos dentro de campo, mas foi um jogo nervoso. Tivemos falha de arbitragem, uma logística ruim, um certo desentendimento com o grupo de torcedores que lá estava. Foi um jogo difícil, um contexto difícil, e entendi que era o momento da intervenção, mas sem ruptura ou mudanças abruptas. Sou muito grato ao Emílio, que continua nos ajudando. O Jorginho tem uma identificação com o Vasco. É um campeão do mundo, agregador, conhece tática, conhece futebol, e era disso que a gente precisava naquele momento. E não trazer qualquer pessoa. Era essencial alguém que conhecesse o clube. Muito positivo o trabalho dele, do elenco e do clube. Vamos conseguir o acesso para o torcedor ter um fim de ano muito melhor do que teve em 2021. Bom, galera, para finalizar, dois temas muito importantes. Uma grande joia da base do Vasco, talvez hoje dos que não estão na equipe principal já, é considerada a maior joia da base do Vasco, o atacante Ryan Santos. O Paulo Brax foi perguntado sobre a renovação do jogador e também a questão dos investimentos e mudanças na base. Ele foi perguntado o seguinte, ó: outro jogador com muita visibilidade na base e com números impressionantes é o Ryan, que também está em processo de renovação. Você tem participado das negociações? E aí, para finalizar, ainda falando de base, outras mudanças serão implementadas na base. Então, com vocês, Paulo Brax, falando de Ryan e também de base de uma maneira geral. Eu tenho participado não diretamente como fiz com o Andrei, mas nos bastidores. Quem trata diretamente dessa renovação é a base. É um jogador que tem projeção muito grande. A renovação é essencial e, acima de tudo, uma segurança contratual para que o Vasco nunca mais tenha uma fragilidade igual a essa no caso do Andrei. Deixar os contratos seguros é um dos trabalhos que a gente vai fazer. Contratos que deem possibilidade ao Vasco de negociar os jogadores quando quiser e não quando tiver que negociar. Os jogadores não vão sair mais daqui pela porta dos fundos ou de graça. O Ryan é uma joia, um atleta que a gente vai investir no desenvolvimento e vai ser observado no profissional no tempo certo. Há outros com muita qualidade no Sub-17 e no Sub-20. Vim da base, conheço a base e a base do Vasco sempre foi referência. Ela tem que continuar sendo referência para que tenhamos essa qualidade que estamos vendo hoje no time titular, com atletas afirmados e performando no elenco profissional. Dentro da nossa linha de planejamento está dar toda a infraestrutura para a base trabalhar e desenvolver os jogadores no âmbito do Sub-17 e do Sub-20. Ter contratos seguros e conseguir transitar esses atletas para o profissional. Não vamos pular processos. Um dos meus braços vai ser a transição do Sub-20 para o profissional. Se dependesse só de mim,
eu traria o sub-20 para ficar perto do profissional, mas isso demanda um investimento muito grande no CT. Futuramente isso pode acontecer, mas hoje é inviável. Vai acontecer a proximidade de ideologias, métodos de trabalho, não vai haver nenhuma informação no sub-20 que não está na minha mesa. Um clube profissional do tamanho do Vasco não pode ter só um ativo e tem que haver uma linha de sucessão. Se um atleta transita para o profissional, tem que ter um substituto dele no sub-20 e assim em diante. Investir na iniciação esportiva e na captação. Bom, galera, é isso. São agora 2h17 da manhã. Por favor, dá o likeão aí que ajuda a gente bastante. Se for novo, se inscreve aí. E também aí, ó, até a maluca falando no relógio sozinha aqui. E se for novo aí, já se inscreve no canal também, beleza? Logo mais aí, próximo da hora do almoço, eu chego com mais informações. Ainda vou editar esse vídeo aqui e postar pra vocês. Valeu? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Vasco, Vasco. É hoje, meu filho. Ganha esse jogo aí. E depois, ó, é 4 batalhas aí de jogos de confronto direto e de 6 pontos. 5º, 6º, 7º e 8º colocado. Vambora, Vascão. Tem que ganhar, senão vai complicar de novo. Valeu?